Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, dependendo da hora que você está assistindo o meu vídeo. E a aula de hoje vai ser sobre conjuntos. Então a gente vai começar falando o básico da parte de conjuntos, falando sobre união, interseção, os seus elementos e assim por diante. Passamos para conjuntos numéricos e aí a gente finaliza com aquela partezinha que dá a introdução para funções, ok? Para a gente começar, eu preciso primeiro definir o que é um conjunto. O próprio nome já diz, então é meio complicado de arranjar uma definição, né? Conjuntos é um grupo, é uma coleção, é um conjunto de elementos. E aí pode ser com qualquer coisa. Por exemplo, eu posso ter o conjunto dos estados do Sudeste, beleza? Então eu vou ter Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Ou eu posso ter o conjunto dos países da América do Sul. E aí a gente vai ter vários países aí representados nesse conjunto. E assim por diante. Aqui pra gente, como a gente está trabalhando na matemática, a gente vai trabalhar com números dentro dos nossos conjuntos basicamente, ok? Se não for números, obviamente vão ser aí as nossas incógnitas, que no fim das contas a gente vai ter que encontrar o seu valor, ok? A gente pode representar os conjuntos de três maneiras diferentes. Primeiro, a gente vai colocar uma letra maiúscula para o nosso conjunto, para o nome do nosso conjunto, e vai representar os nossos elementos entre chaves e separados por ponto e vírgula. Se você quiser colocar vírgula, também pode. Só que quando a gente trabalhar com um número fracionário, por exemplo, 2,5, pode confundir. Então eu prefiro que você se acostume a usar apenas o ponto e vírgula, ok? Então, por exemplo, esse nosso conjunto A, ele tem os elementos 0, 2, 4, 6 e 8. Só isso. Representamos o nosso conjunto de uma maneira, ok? Podemos representar ele também através de uma propriedade. E aí vai depender do nosso exercício. Então, dá uma olhada aqui, ó. Esse nosso conjunto, ele também chama A, ele vai possuir, ele está entre chaves, né? Ele vai possuir os elementos x, que pertencem, então o x pertence a n. Esse n é o conjunto dos naturais, o conjunto mais básico de todos. Lá na frente a gente vai ver quais são esses elementos. Tal que, então essa barrinha aqui significa tal que, e aí eu vou ter que colocar uma condição, uma propriedade para esses meus valores de x. Então a propriedade, a condição que eu estou colocando aqui para vocês é que esse x seja menor do que 6. Então é assim que a gente vai representar com uma propriedade. Só que no fim das contas a gente sempre vai, basicamente, colocar quais são esses valores, principalmente quando for um conjunto muito pequeno, igual esse nosso exemplo. Então, nesse nosso exemplo, os elementos que vão fazer parte são o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Ah, mas por que são esses elementos? Dá uma olhada. Todos esses 6 números aqui, ó, eles pertencem aos naturais, certo? Lembrando que os naturais, a gente vai falar lá na frente, mas ele começa no 0 e vai para o positivo infinito, ok? Sem pegar números fracionários, sem pegar números com vírgula, sempre números inteiros. Então todos esses 6 exemplos aqui são números naturais e todos eles são menores do que 6. Portanto, estamos representando aqui o nosso conjunto A, ok? E para terminar essa primeira parte, a gente também pode representar através de um chamado diagrama de Venn. O diagrama de Venn nada mais é do que uma bolota, um conjunto representado dessa forma, com um círculo basicamente, né? Aqui ficou mais uma forma de uma elipse, mas não tem problema. A gente vai colocar o nome do nosso conjunto do lado de fora e dentro dessa nossa circunferênciazinha, dessa nossa bolota, vão estar os nossos elementos. Então vai ter o 0, o 2, o 4, o 6 e o 8. Perceba que esses conjuntos eles são iguais, ok? Então a gente vai representar dessas três maneiras. Você vai perceber que em cada parte da matéria a gente vai usar um com mais frequência, até que no fim das contas, a maioria dos nossos exercícios que tem problemas contextualizados, ele seja trabalhado apenas com o diagrama de Venn, ok? A gente continua falando de conjuntos. Pessoas, continuando em conjuntos, agora eu vou mostrar para vocês alguns tipos de conjuntos mais
usuais que aparecem com um pouco mais de frequência para a gente, ok? Então, o primeiro deles é o conjunto unitário. O próprio nome já diz, né? Conjunto unitário significa que ele vai ter um único elemento. Então, para a gente exemplificar aqui, ó, eu peguei o conjunto A, estou representando pela propriedade, né? O conjunto A, ele vai ter o elemento X, que pertence ao conjunto dos reais, que é o conjunto mais abrangente que a gente conhece por enquanto, né? Tal que o X, ele tem que ser primo e par ao mesmo tempo. O único número que é primo e par ao mesmo tempo é o número 2. Então perceba que o nosso conjunto A, ele tem apenas um elemento. Ou a gente pode falar que o conjunto A ele é um conjunto unitário, ok? Bem tranquilo também essa definição, né? Temos também agora o conjunto vazio. Esse aparece com mais frequência pra gente, ok? O conjunto vazio, pra gente exemplificar, chamei de conjunto B, todos os valores x que também pertencem aos reais, tal que esse x tem que ser diferente dele mesmo. Tem como eu pegar um número e ele ser diferente dele mesmo? Não tem como, né? Todos os números que eu pegar, se eu pegar o x igual a 3, ele vai ser igual a ele mesmo. E assim por diante. Então perceba que nenhum número que eu coloque nesse x aqui, ó, vai ser diferente dele mesmo. Isso significa que eu não tenho elementos para esse conjunto. Esse conjunto ele é vazio. E para a gente representar, tem duas maneiras. Ou a gente coloca uma bolinha, um zero cortado, ou a gente coloca as nossas chaves sem nada dentro. Ou um ou outro. Não coloque os dois juntos, ok? Então estamos aqui com o conjunto vazio. E o último tipo de conjunto que a gente tem aqui é o conjunto universo, que a gente pode representar como um U. O conjunto universo, ele é basicamente o nosso todo, mas ele depende do contexto que a gente está trabalhando. Como assim? Peguei um exemplo para você. Vamos supor que a gente quer saber qual é o conjunto solução dessa nossa equação. X ao quadrado menos 9 igual a zero, ok? Se eu tenho que o conjunto universo são os meus naturais, o único valor que vai resolver essa nossa equação é o 3. 3 ao quadrado, 9. 9 menos 9, 0. Beleza? Se o meu conjunto universo são os reais, ou seja, começo a pegar os nossos números negativos, perceba que o nosso conjunto solução, ele vai ter, além do 3, o menos 3. Menos 3 ao quadrado dá 9. 9 menos 9 dá 0. Então perceba que a diferença do nosso conjunto universo aqui, ó, a diferença é de acordo com o exercício. No primeiro exercício ele falou para a gente considerar o universo sendo os naturais. No segundo exemplo ele pediu para a gente considerar os reais. Então o conjunto universo ele é sempre o meu todo, mas depende de como a gente está trabalhando, beleza? Eu vou seguir aqui agora com a relação de pertinência, uma parte muito importante para você de conjunto. Dando seguimento à parte de conjunto, acho que a gente chega talvez no quadro mais fácil que nós temos da matéria, ok? Que é a relação de pertinência. Essa relação de pertinência, o importante é, você sempre vai usar entre elemento e conjunto. Então, quando eu quiser saber se um elemento faz parte ou não de um determinado conjunto, eu uso essa relação de pertinência. E aí a gente tem dois símbolos, ou melhor, um símbolo só. É o símbolo de pertence. Ou, se eu cortar esse símbolo, significa que não pertence. Então, preste atenção. O nosso elemento ele pode pertencer a, ou o nosso elemento pode não pertencer a A. Só isso. Olha que exemplo fácil aqui para você. Ó. Eu tenho um conjunto A com os elementos 0, 2, 4 e 6 e um conjunto B com os elementos 1, 3 e 5, ok? Eu quero saber qual é a relação de pertinência entre o 0 e o A, o 2 e o B, o 3 e o B, o 6 e o A. Então, basta a gente analisar. O 0, ele faz parte do A? Faz. Se ele faz parte, significa que ele pertence a.
Só isso. Se a gente olhar para o 2 e o B, a gente vai perceber que o 2 não faz parte desse conjunto. Se ele não faz parte desse conjunto, significa que o 2 ele não pertence a B, ok? Se eu olhar para o 3 e o conjunto B, o elemento 3 ele faz parte do B, significa que ele pertence a B. E o último exemplo aí para a gente concluir esse primeiro quadro de relações entre elementos e conjuntos é o 6 e o A. O 6 ele está dentro do nosso conjunto A, ou seja, ele faz parte, ele pertence a A, ok? Eu vou continuar falando de relação, só que agora não entre elemento e conjunto, e sim entre dois conjuntos, beleza? Mas antes a gente vai falar de subconjuntos. Então vamos a subconjuntos então, ok? Vamos à a definição de subconjuntos. Se eu tiver dois conjuntos, por exemplo, o conjunto A com os elementos 0, 1, 2, 3, 4 e 5, e o conjunto B com os elementos 1, 3 e 5, se todos os elementos de um determinado conjunto pertencerem ao outro conjunto que eu estou comparando, significa que esse meu primeiro conjunto ele é subconjunto do outro. Não entendi nada. Vamos para o exemplo. Ó, peguei o B com 1, 3 e 5 e o A do 0 até o 5. Eu percebo que os elementos do conjunto B, 1, 3 e 5, todos eles pertencem também ao conjunto A. Quando isso acontecer, significa que o meu conjunto B ele é chamado de subconjunto de A. Então, de novo, se eu tenho dois conjuntos A e B, se todos os elementos do conjunto B também pertencerem ao conjunto A, significa que B é subconjunto de A. Só isso, definição bem tranquila aí para você, ok? E aí, com essa definição, a gente chega na nossa chamada relação de inclusão. Relação de pertinência é usado entre elemento e conjunto. Relação de inclusão a gente vai usar entre conjunto e conjunto. Então dá uma olhada aqui, ó. A gente vai ter 4 símbolozinhos, ou 2, sendo que cada um deles tem a sua variação para o não, né? Que vão valer da seguinte maneira. Esse Czinho aqui, ó, ele vai significar está contido. E se eu cortar ele, significa que não está contido, ok? Se eu fizer esse C, só que ao contrário, você vai perceber que ele contém um certo conjunto. Agora, se eu fizer ele cortado, significa que ele não contém determinado conjunto. Eu acho que ficou muito vago aqui, né? Só coloquei as representações e não fiz o exemplo. Então vamos ao exemplo para a gente mostrar a relação de inclusão, ok? Utilizando o contido, o não está contido, o contém e o não contém. Primeiro, tenho aqui os nossos 3 conjuntos. Conjunto A que vai do 0 até o 6. O conjunto B que pega 0, 2, 4 e 6. E o conjunto C que pega 2, 4, 6 e 8. Importante, você vai fazer essas comparações da relação de inclusão quando você estiver trabalhando com 2 conjuntos que não possuem a mesma quantidade de elementos. Quando eles possuírem a mesma quantidade de elementos, a gente vai falar mais lá na frente, ou os conjuntos são iguais ou eles são diferentes, ok? Então vamos lá. Eu tenho aqui o conjunto A e o conjunto B. Eu quero saber qual é a relação que existe entre eles. Se o A ele é maior que o conjunto B, não tem como ele estar contido. A única possibilidade é dele conter ou não conter o nosso conjunto B. Então vamos dar uma olhada. Todos os nossos elementos de B, 0, 2, 4 e 6, também fazem parte do conjunto A? Fazem, né? O 0 está nos 2 conjuntos, o 2 está nos 2 conjuntos, o 4 e o 6 também. Isso significa que todos os elementos de B fazem parte do A, ou seja, o B é subconjunto de A, ou o A contém o nosso conjunto B, ok? Se você não entendeu, você vai ter mais 3 oportunidades. Então vamos lá. Eu quero saber qual é a relação entre o A e o nosso conjunto C.
Perceba que, de novo, o conjunto A ele é maior que o conjunto C. Então, se ele é maior, a única relação que nós podemos ter é se ele contém ou se ele não contém o conjunto C, ok? Vamos dar uma olhada. O conjunto A, ele tem do 0 até o 6 e o conjunto C tem o 2, 4, 6 e 8. Perceba que o 2 faz parte dos dois conjuntos, o 4 faz parte dos dois conjuntos, o 6 faz parte dos dois conjuntos, porém o 8 ele só pertence ao conjunto C. Para ele estar contido, ou para o A conter o conjunto C, eu preciso que todos os elementos desse conjunto façam parte do A. Se um deles já não fizer parte, significa que não contém. Ou seja, o A ele não contém o conjunto C. Isso tudo por causa do 8, que faz parte do C, mas não faz parte do A. Beleza? Espero que tenha ficado claro para você. Vamos inverter a ordem agora. Vou comparar o B com o A. E quando eu faço uma comparação em que o meu primeiro conjunto ele é menor do que o segundo, ou ele está incluído, ou ele está contido, ou ele não está contido. Como o A contém o B, significa que o B está contido em A. Então a gente nem precisa analisar de novo, ok? Agora, se o A não contém o C, significa que o C ele não está contido em A, ok? Então usamos aí as 4 relações de inclusão. O A contém o B, porque todos os elementos de B fazem parte do A. O A não contém o C, por causa do nosso elemento 8, que não faz parte do nosso conjunto A. E se o A contém o B está contido em A. E se o A não contém o C não está contido em A, ok? Para essa primeira parte de conjuntos é isso, ok? A gente continua em uma próxima aula falando das operações entre conjuntos. A gente vai falar de união, interseção, diferença e assim por diante, ok? Espero que tenha ficado claro para você. Eu te aguardo na próxima aula e até mais.